O menor dos segredos para desvendar o que eu sou e o que você é. O menor dos segredos escondidos nos mais profundos recantos de todos os seres e que ninguém pode sentir. Mas ele está lá, controlando o destino e profetizando a morte. O genoma humano. O segredo do nosso relógio biológico, o mapa do envelhecimento e da morte. Distribuição sinapse. Com o desenvolvimento da genética, estamos prestes a desvendar o mecanismo da vida em si pela primeira vez na história. Até hoje, o envelhecimento sempre foi visto como um fenômeno natural. Mas já sabemos que a carga genética tem um papel muito importante nesse processo. O ser humano sonha com a imortalidade desde tempos muito antigos. Por volta do ano 300 a.C., o imperador Shi Huangdi, da dinastia Qin, deu uma grande soma de dinheiro a Zhu Fu, um sábio que se dizia capaz de promover a imortalidade para que ele fosse procurar o seu precioso elixir. Mas Zhu Fu nunca mais voltou. Às vésperas do século XXI, será que a genética vai poder realizar esse antigo sonho? Na Universidade do Texas, os pesquisadores tiveram sucesso na tentativa de prolongar a expectativa de vida de uma célula humana. A célula humana normalmente não dura mais do que 6 meses se conservada numa cultura, mas a célula desenvolvida pelos pesquisadores já tem mais de 1 ano. Hoje vamos analisar a nossa carga genética para ver como ela atua sobre o envelhecimento e a morte. A chave para realizar o desejo da imortalidade deve estar nos nossos genes. Existem 23 pares de cromossomos em cada uma de nossas células. E para cada par, herdamos um cromossomo de cada genitor. Eles são numerados por ordem de comprimento. Você pode imaginar os 46 cromossomos como se fossem 46 livros. Foi descoberta uma característica comum nos genes da imunidade localizados no cromossomo 6. E ela protege os nossos organismos de germes que provocam doenças. Existem cerca de 18 tipos desse gene e para cada par, sempre herdamos um de nosso pai e um de nossa mãe. Entre as colegas de escola de Hatsu, 3 a cada 10 possuem uma combinação especial desses genes característica da população de centenários de Okinawa. Essa combinação sempre inclui o gene tipo DR1, que reage prontamente a germes que invadam o organismo. Já o gene tipo DR9 não é desejável. Quem possui esse gene tem propensão a desenvolver doenças autoimunes, como o reumatismo. Está ficando claro nas pesquisas que as combinações genéticas dos idosos de Okinawa apresentam um gene DR1 e não o DR9. Isso quer dizer que, geneticamente, essas pessoas são mais resistentes a doenças. A pessoa que viveu mais tempo registrada na história chegou aos 122 anos de idade. Era Jeanne Calment, que faleceu em 97. O pai de Jeanne havia vivido até os 90 anos e a mãe morrera com 93. Embora tivesse problemas de visão e audição, Jeanne se mostrou capaz de falar claramente numa entrevista que deu 2 anos antes de falecer. Qual o segredo da sua longevidade? O segredo é estar sempre saudável e nunca adoecer. Eu nunca fiquei doente. A senhora costumava fazer exercícios? Muitos exercícios. Eu andava de bicicleta e caminhava bastante. Era divertido. Essas coisas fazem bem para a saúde.
Além do gene da imunidade, François descobriu nessas pessoas uma característica comum no gene relacionado às funções cerebrais, localizado no cromossomo 19. Esse gene pode apresentar 3 tipos, E2, E3 e E4. Cada um deles produz uma proteína ligeiramente diferente. Esses genes e as proteínas que eles produzem estão ligados à tendência para desenvolver o mal de Alzheimer. Quando essa doença acontece, uma substância fibrosa e difícil de dissolver se adere às células do cérebro e provoca sua morte. A proteína do tipo E2 impede que essa substância se colhe às células, evitando que o mal de Alzheimer se instale. Já a do tipo E4 não faz isso. Uma pessoa que herda genes do tipo E4 de ambos os pais, infelizmente, tem muita probabilidade de vir a desenvolver Alzheimer. Quem tem um par de genes E4 tem chance de ter um quadro precoce da doença, iniciando-se aos 70 anos, por exemplo. Para quem tem apenas um gene desse tipo, a idade comum seria de 80 anos. Já a pessoa que possui pelo menos um gene do tipo E2 tem poucas probabilidades de desenvolver a doença. E mesmo que ela apareça, isso irá acontecer mais para o final da vida. Existem outras características comumente encontradas no mapa genético de pessoas ativas que atingem a longevidade. Os pesquisadores estão constatando que, em pessoas que vivem até mais de 100 anos, é comum encontrar genes que diminuem a propensão à arteriosclerose ou genes que produzem enzimas que evitam a ocorrência de catarata ou do câncer. Essas mesmas pesquisas mostraram que não existe um gene específico da longevidade, mas que as pessoas que vivem mais tempo possuem muitos genes que as tornam mais resistentes a doenças. Mas por mais tempo que consigamos viver, ninguém está livre do envelhecimento e da morte. Disse que o tempo limite da vida humana ficaria em torno dos 120 anos desfrutados por Jean Calment. O que será que nos impede de realizar o sonho da imortalidade? O ponto em comum era uma mutação em um gene do cromossomo 8. Se uma pessoa herda o gene mutante tanto do pai quanto da mãe, isso impede a produção de um certo tipo de proteína. Essa proteína é uma enzima necessária para desfazer a espiral dupla do DNA. Quando existe uma combinação semelhante de pares de bases nitrogenadas em 2 filamentos do DNA, elas podem mudar de lugar, fazendo com que o DNA não funcione direito. Em resumo, isso quer dizer que o DNA ficará danificado. A proteína do cromossomo 8 é capaz de desfazer as ligações erradas e evitar danos ao DNA. Mas se essa enzima para de funcionar por conta de mutações, os danos irão se acumular nas espirais. A causa do envelhecimento acelerado de Daniel é atribuída ao acúmulo acelerado de danos em partes do seu DNA. Estamos descobrindo que esse acúmulo de danos nas moléculas de DNA é o grande obstáculo à realização do nosso sonho de imortalidade. Na verdade, até mesmo o DNA de pessoas saudáveis sofre danos diariamente. Para gerar energia, o corpo precisa de oxigênio. Depois de ser levado ao organismo através da respiração, ele é passado às células do corpo todo. Depois, o oxigênio é usado para provocar uma reação química na mitocôndria dentro da célula para gerar energia. Nesse processo, a molécula do oxigênio ganha um elétron a mais e se torna estável. Por isso, fica vagando pela célula tentando se livrar do elétron extra. Nesse estado, o oxigênio é chamado de superóxido. O superóxido força seu elétron extra contra o tecido da célula, danificando-o. O superóxido penetra o núcleo da célula e atrapalha o funcionamento do DNA.
O dano que isso provoca na espiral do DNA da célula atingida se multiplica para milhares de pontos diferentes do organismo a cada dia. Mas o próprio DNA possui mecanismos engenhosos que evitam que os danos sejam imediatamente fatais. Um deles é a produção de enzimas que atuam como equipes de resgate, reparando as espirais. O DNA é capaz de produzir enzimas que removem os danos e recuperam o seu bom funcionamento. Mas nem mesmo essas enzimas são capazes de recuperar todas as falhas e os danos vão se acumulando gradualmente. A enzima de vigilância tem a função de descobrir que partes da molécula permanecem danificadas. Quando essa enzima avalia que não pode corrigir um determinado erro, ela passa uma mensagem para que enzimas destruidoras eliminem aquela parte da espiral do DNA. Esse é o processo da apoptose, ou em termos mais simples, suicídio das células. As células que possuem o DNA gravemente danificado eliminam a si mesmas para não prejudicarem o organismo como um todo. Se essa morte de células acontecer, por exemplo, no cérebro, haverá uma redução do total de células e uma deterioração de suas funções. Se a apoptose ocorre entre as células do tecido muscular do coração, haverá uma insuficiência na circulação do sangue pelo corpo, o que detona o processo de envelhecimento. Se encontrarmos um meio de reduzir os danos ao DNA que levam ao envelhecimento, será que poderemos diminuir o ritmo do envelhecimento? Essa é a célula de um rato em idade avançada. As áreas degeneradas aparecem tingidas de vermelho. À medida que o organismo envelhece, essas áreas tendem a aumentar de tamanho. Mas os idosos de Okinawa, como Zenei, apresentam muito poucos sinais de degeneração. Os cientistas supõem que um dos motivos para isso seja a força da enzima do cromossomo 21, que evita danos graves às células. Essa enzima pode ser chamada de unidade de defesa do DNA. Ela remove o elétron extra do superóxido. Assim, são reduzidos os danos ao DNA e o envelhecimento evitado. Assim, podemos ver como nosso corpo envelhece no dia a dia à medida que o DNA vai sendo cada vez mais degenerado. E o envelhecimento começa com a redução no número de células. Mas será realmente impossível substituir células já perdidas? Nosso corpo produz novas células através da divisão celular. Esse é o processo que torna possível, por exemplo, substituir células de um vaso sanguíneo que tenham sido danificadas e se soltado do tecido. Mas quando as células encontram dificuldade na divisão por algum motivo qualquer, o corpo não consegue produzir novas células e isso leva ao envelhecimento dos vasos sanguíneos. Outro ponto-chave que se opõe à realização do nosso sonho de imortalidade está oculto no mecanismo da divisão celular. As células de pessoas jovens como Shigeki se dividem ativamente. Em pessoas mais velhas, o ritmo da divisão celular vai se reduzindo até parar por completo. Durante muito tempo, pensou-se que as células se dividissem indefinidamente, mas o professor Leonard Reflick, depois de pesquisar o comportamento de células em cultura, observou um fenômeno interessante. Existe um limite para o número de vezes que uma célula pode se dividir.
Nós também observamos que as células devem ter algum mecanismo de contagem, uma espécie de relógio. Há uma forte correlação entre o número de duplicações celulares e a longevidade dos organismos. Em ratos, por exemplo, as células passam por 15 a 20 duplicações populacionais. As células embrionárias humanas passam por 50 a 70 duplicações de população. A espécie onde vemos o maior número de duplicações é a das tartarugas das Ilhas Galápagos, com 125 duplicações e uma idade máxima de cerca de 175 anos, mais ou menos. Mas que relógio será esse oculto dentro da célula? A morte agarrou o doutor com mãos frias como o gelo e o arrastou para uma caverna subterrânea. Essas são as velas da vida. As maiores são as das crianças. As menores são dos velhos. Por favor, mostre a minha vela, pediu o doutor. E a morte apontou para uma chama prestes a se apagar. Veja, essa é a sua vela. Essa é a história das velas da vida, registrada pelos irmãos Grimm. Existe um relógio dentro da célula que mostra o tempo que nos resta se esgotando, como as velas da história. Num artigo publicado em 1990, afirmava-se que, a cada divisão da célula, uma porção do DNA se tornava menor. É a parte que vemos destacada aqui, em ambas as extremidades dos cromossomos. Vamos amplificá-la. Um cromossomo é um novelo compactado do DNA. Se você observar bem as suas extremidades, verá cerca de 10.000 repetições da sequência de bases nitrogenadas TTAGGG. Essa parte do cromossomo se chama telômero. Graças ao telômeros, evita-se que os cromossomos se enlacem uns aos outros pelas extremidades. Vamos tingir os telômeros de vermelho usando um método especial. Você pode observar que os pontos vermelhos se reduzem à medida que a célula se divide. Isso acontece porque o telômero está ficando mais curto. Se compararmos o comprimento dos telômeros de uma célula que se dividiu 18 vezes com os de uma que já passou por 65 divisões, veremos que os da última serão vários milhares de bases mais curtos. Mas por que os telômeros ficam mais curtos a cada vez que a célula se divide? Quando a célula se divide em duas, cada filamento do DNA também precisa ser dividido. Para que isso seja feito, uma pequena porção da espiral dupla da molécula é desfeita e as enzimas copiam essa porção. Outras enzimas procuram o ponto onde a espiral começou a ser desfeita e produzem uma cópia da espiral que falta, ligando-a às partes que já foram copiadas. Mas nem sempre as enzimas conseguem se ligar bem à extremidade do DNA. Assim, há partes dele que não podem ser copiadas e ficam para trás, e o telômero diminui. Quando os telômeros ficam curtos demais, os cromossomos começam a se enganchar uns nos outros, provocando anormalidades nas funções celulares. Por isso, a célula é programada para cessar as divisões antes que isso aconteça.
O telômero fica mais curto a cada divisão da célula, como se fosse uma bomba relógio. O envelhecimento começa quando as células param de se dividir. Telômero. Aí está o relógio que conta os minutos que restam da nossa vida. O professor Shea conseguiu ampliar a expectativa de vida de uma célula humana em diversas vezes, aumentando o comprimento dos seus telômeros através de manipulação genética. Nesse estágio da pesquisa, temos o prazer de constatar que as células já se dividiram por um número de vezes muito além do que já se conseguiu fazer através de qualquer outro método genético ou não. Acreditamos ter descoberto um modo de ação fundamental. O método desenvolvido usava uma enzima presente o tempo todo na célula humana, mas que não era ativada por ela. A enzima é a telomerase, a mágica capaz de ampliar a expectativa da célula e se localiza no cromossomo 5. A telomerase pode fazer o relógio celular andar para trás, restaurando o comprimento original de telômeros encurtados. Mas, naturalmente, a telomerase atua mais fortemente na produção de células reprodutivas, os espermatozoides e óvulos. Isso ocorre para garantir que os telômeros passados aos nossos descendentes não estejam encurtados. Já nas células do corpo que não têm função reprodutiva ou células somáticas, a telomerase não se encontra ativa. Poderíamos nos tornar imortais se fizéssemos essa enzima trabalhar incessantemente nas células de todo o organismo? O corpo humano tem 60 trilhões de células somáticas e em algumas delas o DNA é totalmente danificado pela ação do superóxido. Em circunstâncias normais, essas células morrem. A telomerase acrescentaria telômeros às extremidades dos filamentos danificados de DNA, permitindo que as células permanecessem vivas. Mas se uma célula incompleta sobreviver, ela pode provocar doenças como câncer no organismo. Mesmo que cada uma de nossas células fosse tornada imortal, elas poderiam se transformar na causa da morte do organismo. O sonho da imortalidade será difícil de realizar enquanto tivermos um DNA que se encurte a cada divisão celular. Por que não é possível que o ser humano se torne imortal? A resposta para essa questão está na observação do processo de evolução da vida até hoje. Tudo que é vivo morre. Isso não estava previamente determinado quando a vida surgiu na Terra. A vida experimentou duas maneiras de existência ao longo de sua evolução no planeta. São os modos de vida do bacilo vírgula ou vibrião e o do levedo. O bacilo colon, diferente dos seres humanos, possui o DNA em forma de anel, sem princípio nem fim. Não existe risco de encurtamento dos telômeros. Esse bacilo escolheu o caminho da imortalidade, dividindo-se indefinidamente e passando a cópia exata do seu DNA aos descendentes. Já o fungo do levedo possui um DNA linear, como o dos seres humanos. Esse DNA apresenta telômeros nas suas extremidades e, portanto, traz em si o risco de a vida chegar ao fim. Mas por que o levedo escolheu o DNA linear? Uma experiência foi feita no Instituto de Tecnologia de Tóquio. Nela, apagou-se os telômeros de um levedo através da manipulação genética.
Como resultado, o DNA do fungo manipulado assumiu uma estrutura em forma de anel, como à vista no vibrião. Mas, com isso, ele perdeu uma função muito importante. Antes da reprodução sexuada dos levedos, acontece uma reorganização dos genes dos pais. Dessa maneira, é possível que nasça um descendente com uma carga genética diferente da dos seus progenitores. Essa reorganização se chama recombinação homóloga. Um levedo normal alinha os filamentos de DNA de cada um dos pais, ligando os seus telômeros em ambas as extremidades e se agitando. Mas, no fungo que teve os telômeros retirados, a recombinação homóloga se torna impossível. Isso se deve ao fato de que os telômeros precisam formar, nas extremidades das espirais, pontos fixos que permitam que os filamentos do DNA dos pais se aproximem. Quando as moléculas de DNA dos pais se aproximam, o DNA da mãe pode se misturar ao do pai. Então, ele rearruma uma parte dos genes e reassume a sua condição inicial. Pela repetição desse processo, uma diferente combinação genética pode ser repassada aos descendentes. O telômero, portanto, é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que permite que as gerações seguintes tenham novas possibilidades de sobrevivência através da recombinação homóloga. Ele atua limitando o nosso tempo de vida. As espécies que escolheram o DNA linear abriram mão da possibilidade de se tornar imortais. Por outro lado, elas foram capazes de passar novas combinações genéticas e, com o tempo, evoluir para espécies pluricelulares complexas, originando a diversidade de vida que povoa o nosso planeta hoje. Na mesma época, um outro acontecimento importante na evolução da vida ocorreu. As espécies pluricelulares começaram a apresentar células somáticas e células reprodutivas diferenciadas. Vamos acompanhar o estágio nascente do processo, observando um animal unicelular chamado paramécio. O paramécio possui um macronúcleo e um micronúcleo no mesmo DNA. O macronúcleo equivale às nossas células somáticas e o micronúcleo às nossas células reprodutivas. Para a espécie permanecer viva, seu DNA não pode evitar a degeneração. O paramécio usa apenas o macronúcleo para a manutenção da sua existência e tenta preservar ao máximo o DNA do micronúcleo de qualquer dano. Isso quer dizer que o macronúcleo se torna responsável por determinar a duração da vida do organismo. Através da reprodução sexuada, o DNA, protegido cuidadosamente no micronúcleo, é passado à geração seguinte. Então, uma bomba relógio chamada telômero apareceu nos organismos pluricelulares. Mas as células reprodutivas receberam a telomerase, uma enzima capaz de aumentar o tempo de vida da célula. Através da reprodução sexuada, as células reprodutivas deixam o corpo dos pais antes que a bomba relógio seja detonada.
As células somáticas dos pais estão programadas para morrer depois que as células reprodutivas tiverem sido repassadas. Mas o tempo que cada espécie terá de vida depois da liberação das células reprodutivas varia de espécie para espécie. Os genes nos concederam um longo período para passarmos com nossos descendentes, especialmente no caso dos humanos. A imortalidade é o grande sonho da raça humana. Ao decodificarmos o mapa do envelhecimento e da morte presente em nossos genes, somos forçados a aceitar o fato de que esse sonho talvez jamais seja realizado pelos seres humanos. E, mais do que isso, observando o Levedo e o Paramécio, percebemos que nossos ancestrais escolheram deliberadamente a morte como seu destino. Essa escolha deixou para nossos descendentes novas combinações de genes e a diversidade das espécies no lugar da imortalidade. Nós todos damos o melhor de nós para desfrutarmos ao máximo do tempo limitado de vida que nos é dado, à medida que continuamos a oferecer novas possibilidades